Olá, gente. Boa noite. Estamos por aqui, começando mais uma programação. O Psicólogo Responde. Começando aqui um pouquinho atrasado, mas estamos por aqui. O importante é que nós estamos por aqui e nesta noite nós vamos falar sobre um tema bastante importante. Vamos falar aqui sobre o trabalho de cada um destes profissionais: o psicanalista, o psicólogo e o psiquiatra. Então nós vamos falar acerca do tempo de formação de cada um, a durabilidade desses cursos e também quem deve procurar o psiquiatra, o psicólogo ou o psicanalista. Quero aqui falar com a minha assistente, Ruth Arelli. Boa noite, Ruth. Tudo bem com você? Boa noite, Marcílio. Boa noite, pessoal que está em casa. Olha só que programa tão importante, né? Para que vocês que estejam em casa conheçam cada função, cada trabalho, né? O que é direcionado a cada um desses especialistas aí, né? De cada uma das áreas. O que é que vai abranger cada profissional aí, certo? Aí a gente vai estar falando sobre os psicólogos, psicanalistas e o psiquiatra. Na verdade, uma equipe toda, aí às vezes é preciso, né? Claro, com certeza. Para tratar uma pessoa. Enquanto não está todo mundo compartilhando, vocês em casa vão seguindo, vão compartilhando, certo? Para a gente ter mais um pessoal aqui. E eu vou ler rapidão as pessoas que já estão nos dando boa noite. Aqui a Josefa Albuquerque, boa noite, Zefinha. Ela está dizendo aqui, ansiosa para assistir, né? Deixa eu ver aqui, a TV Itacoatiara falando que esse programa é top. Muito obrigada, Eduardo. Obrigado mesmo. Quincas Araújo dando boa noite, Quincas. Ana Cláudia da Silva também dando boa noite. Josa Costa também dando boa noite. Boa noite, pessoal. Vocês que já estão ligados, vai compartilhando para que a gente consiga atingir todo mundo aqui da região, tá bom? Vamos lá, vamos compartilhando rapidão e a gente já começa esse tema muito importante, né? Isso mesmo. Seria bom a gente começar falando sobre o psiquiatra, né? Nós temos alguma coisa Já temos sobre o psiquiatra? Temos sim, deixa eu ver aqui. Teve alguma sequência? Não, tem Foi o a psiquiatra. sequência que você mandou, né? O psiquiatra. Pronto, vamos lá para a primeira imagem. Vai lá, produção, e vou tentar ler daqui, que eu já vi que minha vista ela é daquelas boas mesmo. Espera aí, tá? E aí nós vamos falar um pouco sobre esse profissional, tá bom? O tempo de formação que ele faz, as pessoas que devem procurá-lo. Pronto. E vai ser bastante importante essas informações. Olha só, nesse primeiro pôster, né? Para ser psiquiatra é necessário antes fazer um curso de medicina, certo? Que dura cerca de 6 anos. Nossa, tantos anos? Isso. Nossa, depois especializar-se em psiquiatria ou realizar uma residência médica nessa área. A área de psiquiatria, por sua vez, tem um foco na saúde mental, considerada de grande importância para uma vida mais ajustada. Isso mesmo. Então você percebeu quanto de tempo leva-se para formar um psiquiatra? Nossa, 6 anos seria inicial, mas no caso com a residência vai ser mais o quê? 2 anos? 2 anos ou 3 anos se for residência de ouro. Boa parte dos psiquiatras tem residência de ouro. Então, e fora essa residência... 8, 9 anos para que ele esteja pronto para estar atendendo alguém. Isso, e ainda não está pronto. Ainda ele continua estudando, fazendo mais especializações. Outros ainda se especializam em neuro. Então, vamos dizer aí entre 9, 15 anos de estudo e continua estudando. Meu Deus, doutor. Entendeu? Uma dúvida que eu tenho sobre questão psiquiatra, né? Eu acho que as pessoas, o maior medo de alguém é chegar no nível de precisar de um psiquiatra. Por que uma discriminação tão grande? Então, é a falta de informação. A gente percebe a falta de informação que muitas vezes as pessoas não têm. E essa falta de informação é o que faz as pessoas não procurarem um profissional tão capacitado quanto um psiquiatra.
Então, na realidade, as pessoas criaram algum tipo de preconceito. Preconceito, como você é professora de letras, né? Que vem desse o conceito, ou seja, um conceito antecipado. Então, eu crio um conceito sobre uma causa antecipadamente e muitas vezes sem conhecimento, porque eu ouvi outras pessoas falar. Então, muitas vezes, pela influência social de algumas palavras de algumas pessoas que já não têm muito conhecimento acerca do trabalho deste profissional, acabam gerando preconceito em outras pessoas, dizendo que é um médico de louco, quem procura são loucos. Então, a gente está falando de um profissional altamente qualificado. Ele é um médico clínico. Em primeiro lugar, ele pode clinicar. Se ele não fosse psiquiatra, ele já era um médico clínico. Estudou 6 anos, se formou em medicina. Depois ele faz essa residência em psiquiatria. Então, ele se torna especialista realmente na mente mesmo. Na mente, em psicologia. Então ele vai estudar neurologia, ele vai estudar toda a parte do cérebro, comportamentos, fazer toda muitos parte neurológica, estudos. Neurológica. Então, a questão, por exemplo, no início, quando se falava em psiquiatria, realmente eram somente pessoas que estivessem ali correndo doido, que nem diz, né? As pessoas têm no início que se formou isso, é essa ideia, que a gente já imagina a camisa de força. Isso. Né? Só que, por exemplo, a pessoa que precisa ser medicado hoje, que tem uma coisa simples, um transtorno leve, que chega para um psicólogo, você é psicólogo, você consegue já estar medicando essa pessoa? O psicólogo não pode medicar. Entendeu? Aí precisa do psiquiatra. Precisa do psiquiatra, tá? Nem todas as formações psicológicas, o psicólogo, ele não pode. A gente tem um código de ética que o psicólogo mesmo não que pode saiba prescrever. que seria interessante, mas não pode ainda. Não pode indicar nenhum tipo de medicação. E assim, o que a gente mais encontra na clínica é justamente isso, nos nossos atendimentos. De pessoas que o vizinho estava passando por uma situação e estava tomando um medicamento e a pessoa está com aqueles sintomas, ou sintomas semelhantes, e o vizinho acaba dando medicação dele para essa pessoa. E essa pessoa começa a tomar e ele tem efeitos colaterais e problemas sérios, muitas vezes. E ele toma essa medicação sem um acompanhamento psiquiátrico. Ou ele tem esse... Por exemplo, eu tinha uma cliente que ela disse, olha, eu não quero ir para psiquiatra. E disse que não queria ir de forma alguma. Ela já tomava esses medicamentos que outra pessoa deu, a tia dela. Eu até perguntei, mas a sua tia tem alguma formação em medicina e tal? Ela disse, nunca tinha passado, nem nada. Sabe? Nem estudou. Ela falou assim, eu falei, então só quem pode prescrever medicamentos são médicos, entendeu? Então assim, então ela não quis ir no psiquiatra, então eu falei para ela, vai no clínico. Tem alguns medicamentos que o clínico ele prescreve, que o psiquiatra também prescreve nas mesmas situações, para os mesmos sintomas, né? Então, se essa pessoa ele tem esse preconceito todo do psiquiatra... É mais por falta de informação. Mais por falta de informação. A nossa população hoje tem pouca informação, entre aspas, né? Nós temos muitas informações na internet, mas ainda tem poucas pessoas que se interessam por esse assunto. Então, por isso as pessoas sofrem mais, né? E é muito importante, viu, doutor? Francis Bacon, ele era um filósofo e ele disse assim, que o conhecimento é poder. A gente tem um poder, né? E quanto mais a gente tem informação das coisas, a gente fica melhor, a gente vive melhor, a gente tem uma vida mais saudável, né? Então, hoje tem muitas pessoas sofrendo com medo de buscar ajuda do psiquiatra. Falou em psiquiatra, ele diz, olha, dá uma carreira, me encaminhe para qualquer coisa, fale sobre qualquer coisa, menos psiquiatra. Eu queria fazer uma pergunta, doutor, que basicamente pode ser a pergunta de todo mundo que está em casa, inclusive quem está em casa, que tiver qualquer dúvida sobre esses três profissionais importantíssimos, vai fazendo aí que a gente já vai estar lendo aqui, tá bom? Por exemplo,
A gente sabe que não é possível que uma pessoa seja tratada com muita eficiência se só estiver lá no psiquiatra, porque o psicólogo vai tratar realmente a dor, vai achar aqueles, né, a raiz do problema para você começar a reverter as situações. Então, é preciso essa junta. Sim. É necessário que se trabalhe junto. Então, qual a importância do psicólogo tratando uma pessoa que já precisa de um medicamento para tratar, por exemplo, uma ansiedade, aquela ansiedade já está um pouquinho no nível a mais, ele tem que estar no psiquiatra, né, sendo medicado, sendo acompanhado, para ver se é aquele efeito, se é preciso diminuir, se vai ter que aumentar a dosagem. Então, ele já está no psiquiatra. Por que ele precisa de um psicólogo? Justamente para isso. Quando a pessoa ele vai direto para o psiquiatra, é que os transtornos dele, ele já, por exemplo, ele já está depressivo, ansiedade aguda, ele tem, por exemplo, tem algumas doenças crônicas, né, que nem o psicólogo, por exemplo, daria conta para ele superar. Esquizofrenia, ele vai ter um acompanhamento, ele vai ter uma vida saudável. A bipolaridade, ele precisa desse acompanhamento. Inclusive, alguns psiquiatras, eles acabam também encaminhando esse paciente que tem bipolaridade para uma terapia chamada eletroconvulsioterapia. Meu né? Deus. Então, assim, é um tratamento que esse paciente ele vai ser sedado, ele vai ser também anestesiado e vão dar uns choques nele, né? Choques, elétrico mesmo. Para que ele tenha uma espécie de uma convulsão e o cérebro, ele automaticamente ele se ajusta, né? Isso acontece com pacientes pra fazer uma reprogramação ali, né? Era como se fosse isso. O cérebro, ele é incrível, né? É incrível a gente estudar essa parte neurológica, né? Então, essa eletroconvulsioterapia é justamente como se despertasse uma convulsão no paciente para que ele, fizesse uma reprogramação do cérebro. Que isso acontece na convulsão. Então, assim, o psiquiatra, na realidade, ele vai prescrever esse tipo de terapia, o paciente vai procurar esse local que faz esse tratamento, e aí, a partir dessas 10 terapias que seja, o psiquiatra vai fazer uma reavaliação para que ele possa tirar alguns medicamentos, porque ele vai se sentir melhor. Esse tratamento, ele acontece muito nos Estados Unidos e tem, na realidade, um desenvolvimento muito bom. É uma resposta muito boa para todos os pacientes que fazem esse tratamento. É um tratamento caro. Esse tratamento seria especificamente para que público? Quem é a público pessoa que precisa mesmo de um tratamento tão avançado assim, tão... Uma pessoa que tem uma bipolaridade, uma doença crônica, uma pessoa que está tomando muitos medicamentos psiquiátricos e aí ele entende que já está tomando muito, então precisa de um outro tratamento. Alguns psiquiatras encaminham, tá? Não são muitos encaminhamentos para esse tratamento, são alguns casos específicos. Quem pode fazer isso é somente o psiquiatra, né? Ele é um profissional, um neuropsiquiatra, ele é um profissional mais capacitado para fazer esse tipo de encaminhamento. Então, na realidade, o psiquiatra, ele estudou justamente para isso, para promover essa saúde, essa qualidade de vida. Por exemplo, alguns pacientes que têm doenças crônicas, né? E aí a gente está falando de, por exemplo, esquizofrenia, a gente está falando aí um psicótico, né? Uma doença mais avançada, uma psicose, né? Um paciente psicótico. Então, a gente está falando de, por exemplo, pessoas que têm uma doença crônica irreversível, tá? Então, o psiquiatra, ele vai estar cuidando. Essa pessoa que já está nesse quadro, digamos, irreversível e já está usando todas as ações, ele precisa também de estar sendo atendido por um psicólogo ou não precisa? É só medicação? Psicólogo. Psicólogo em todas no caso, em qualquer nível que seja de problema, de transtorno, é necessário psicólogo? É necessário, é de extrema necessidade. Saiu da medicação, foi prescrito, psicólogo. Então, psicólogo. Tanto é que, todas as vezes que
a psiquiatra atende, e eu fico vendo aqui no CAPS, quase todos os pacientes que vão para ela já pergunta, você está na terapia? Então ela encaminha, entendeu? Até para essa diminuição do medicamento ou para o desmame, enfim, é necessário que esteja realmente acompanhando para ele evoluir, né? Tratando os sintomas. Por exemplo, Claro. a pessoa passou por um problema muito difícil, um processo de luto. Então, só tomando o medicamento ele não vai resolver esse processo de luto, né? Se ele caiu numa depressão. Ele vai trazer uma reorganização química no cérebro, organizar os neurônios, os hormônios, trazer uma reorganização. Mas o psicólogo ele vai, por exemplo, trabalhar a questão da vida em si, como viver com essa perda, né? Como entender isso, como conviver sem essa pessoa, sabendo que a pessoa tem uma vida para prosseguir. Ele perdeu o parente e Freud dizia que a pessoa é sepultada junto com aquele. Olha como então, não estamos preparados, né? Para perder nada, na verdade. Eu acho muito bonito algumas culturas que eles são preparados para a morte. Eles riem, eles fazem festas, eles comemoram. Já né? vi mesmo. Agora, aquelas pessoas igual nós aqui no Brasil, boa parte de nós, sofremos muito com a morte, né? Porque a gente, e aí Freud dizia, e alguns textos científicos que a gente encontra, vão trazer aí algumas explicações que é egoísmo da gente, que nós somos egoístas. A gente não permite que outra pessoa ela possa chegar ao seu fim. A gente sabe, a pessoa nasce, cresce e morre. Mas a gente não admite. A única certeza quando a gente nasce é a morte, né? Isso, mas a gente não admite. Aqui agora, né, o pessoal que está em casa, vocês vão elaborando as perguntas de vocês sobre qualquer dúvida que vocês tiverem sobre essas 3 áreas magníficas aí que vão estar auxiliando vocês. E às vezes a pessoa que se acha muito pronta, que não precisa de ajuda ou que realmente é uma pessoa descolada, alto astral, vocês assistindo hoje o programa, vocês vão conseguir detectar isso talvez em alguém e poder aconselhar alguma pessoa, certo? Então vai fazendo as perguntas de vocês. Libane aqui falando, Libane Araújo mandando a mensagem aqui. Boa noite, pessoal, que programa top. Boa noite, Libânia. José Albuquerque dizendo, amanhã estarei no programa Encontro com Mulheres na TV Frazão Web com Carla e Libânia. Olha que maravilha que Zefinha vai estar nesse programa. Que ótimo. Aí, Libânia aqui respondendo, será uma honra lhe receber, tia Zefinha. Uma honra mesmo, viu? Que bom. André Matos aqui falando, boa noite, doutor Marcílio. Eu sou o André, motorista do CAPS. Uau. Também, mais uma vez, pelo belo programa. Parabéns mais uma vez pelo belo programa. Estão todos de parabéns vocês aí nesse belo estúdio. Realmente o estúdio aqui está arrasando, né, gente? Estamos maravilhados também, viu? Aqui, Ana Paula dando boa noite, boa noite. A TV Frazão Web dando boa noite para o pessoal. Boa noite, gente. Um prazer. Obrigado mesmo pela audiência de vocês. Edmar Lopes dando boa noite, gente. Que tema ótimo. Verdade, Edmar. Esse tema é maravilhoso. E eu espero que vocês em casa tenham passado aí qualquer preconceito, né? Vamos falar do psicólogo? Vamos. Joga aí, Giovanni, a imagem falando sobre o tempo do psicólogo. E eu quero dar uma boa noite aqui para Vilma, que está lá em Garanhuns, eu passei né? essa... Vilma Carvalho, né? Está lá em Garanhuns. Quero dar uma boa noite para o André, do CAPS, o Neto, todo o pessoal, né, do CAPS que trabalha ali, o Biro, né? Que é lá o porteiro, o pessoal da cozinha, faz aquele café e aquele almoço maravilhoso. E o motorista André, né? E todo o pessoal lá, a Thalita, o pessoal todo. Às vezes a gente esquece o nome de algum. Pode esquecer o nome. Se for falar, né? É verdade. Põe aí Sônia, aquela todos. Graduação, olha só. Isso. A graduação em psicologia, ela tem duração de 10 semestres, né? Que são 5 anos. E após a conclusão do curso, os alunos recebem um título de bacharel. Durante os anos da faculdade, além da vasta carga teórica, o estudante também passa por um estágio supervisionado para ter um conhecimento da prática da profissão, que é muito importante, né? Isso Essa mesmo. parte da prática. Então, o psicólogo, na realidade, ele estuda 5 anos. São 5 anos muito difíceis, tá? A gente
além de estar lá na faculdade, a gente tem algumas disciplinas que a gente precisa ir observar pessoas em shoppings, em praças, fazer inúmeros trabalhos, estar sempre na biblioteca, e é um curso muito difícil. Cada vez vai ficando mais difícil. Então, no 9º semestre, pelo menos no meu curso lá em São Paulo, no 9º semestre a gente começava a fazer atendimentos clínicos na faculdade e supervisionado, ou seja, aquelas pessoas do bairro que não tinham condições de pagar terapia, eles se inscreviam e essa turma que estava no 9º semestre em formação fazia esses atendimentos e essa nota do atendimento seria a nota final. Se você não fosse bom no atendimento, se não alcançasse a nota, você seria reprovado e teria que fazer tudo novamente. Passar mais outro semestre para você fazer. É como se a monografia para a conclusão do curso dependesse exatamente disso, né? Desse atendimento. Esse aí é para nota, fora o TCC. O TCC se faz, por exemplo, nós fizemos em um núcleo de convivência dos idosos. Nós ficamos lá durante 6 meses, analisando, trabalhando com esses idosos e a partir daí a gente criou esse projeto, né? O que o núcleo de convivência dos idosos promovia de saúde emocional para os idosos. E nós chegamos a uma conclusão. Então essa conclusão foi muito bem aceita, né? Claro que seria. E é maravilhoso o núcleo de convivência dos idosos. Então após essa formação a gente recebe esse título aí de bacharel em psicologia e aí é só o início, porque a gente precisa de pós-graduações, especializações e continua estudando. Eu estou estudando até hoje. E assim, antes disso eu já estudava. Então assim, eu tenho aí... É uma vida, né? Toda uma vida de conhecimento. Todos eles, o psiquiatra, o psicólogo, todos, a gente continua estudando. Ninguém pode parar de estudar. Você que é professora, né? Todos nós temos que continuar. Então, é verdade. Imagino que os seus projetos de estudo sejam bem longos ainda, né? Tem que ser, senão nós não chega lá. Então. Vamos lá, falando sobre, por exemplo, a diferença entre um psiquiatra, qual seria a abordagem da psiquiatria e a abordagem do psicólogo, né? Porque vocês vão estar estudando mais a questão comportamental, vivência ali na atuação, o que a pessoa passa, e o outro está estudando o que é que passa aqui, né? E você dentro. Como é que é isso? O psicólogo, na realidade, ele vai estudar para trabalhar, por exemplo, como a pessoa lidar com situações difíceis. No social, no familiar, nas empresas, na morte, no nascimento. Por exemplo, você quer trabalhar com crianças, tem que se especializar para trabalhar com crianças. Por exemplo, TDAH, transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade. Então você tem que estudar, na realidade, para estar entendendo, né, os transtornos que podem gerar ou que uma criança apresenta que pode se enquadrar dentro de uma hiperatividade ou dentro de um déficit de atenção, déficit de linguagem. Deixa só a gente pedir rapidão um comercial, pode ser? Pode. Vamos rodar rapidinho um comercial aqui, gente. Barra Nova, é isso? Um dos nossos parceiros maravilhosos e a gente vai voltar explicando direitinho a diferença de cada um dos dois. A Barra Nova Magazine preparou para você o melhor para a volta às aulas. A maior variedade em mochilas escolares, cadernos e muito mais. Na Barra Nova Magazine, você vai comprar todo o seu material escolar com os menores preços e parcelar suas compras em até 10 vezes. Isso mesmo, material escolar em até 10 vezes. É só na Barra Nova Magazine. Praça São Vicente, Centro, Saloá. Telefones 3782-1166 e 98126-8859. Acesse nosso site www.barranovamagazine.com.br. Trabalhando em família para satisfazer a sua. Olha aí, nosso grande parceiro, né? Continuando com a diferença, que eu interrompi o doutor Marcílio aqui rapidão, é porque já estava na hora de rodar mesmo o comercial.
Doutor, qual seria a cada uma dessas abordagens aí, realmente? Porque o psiquiatra, na realidade, ele já tem essa formação, essa graduação para a área de medicina. Aqui já tem um sentido totalmente diferente do psicólogo. Igual você entra na universidade, você foi fazer letras. O seu sentido é totalmente diferente. É como se, no meu caso, eu sou licenciatura, eu já fui formada para a área de educação e tem gente que vai lá no bacharel, é um estudioso da área, né, da letra e vai estudar a estrutura da formação da palavra, outra coisa. Transliteração, tudo isso, né? Exatamente. Então, assim, e quem estuda letras vai estudar inglês, espanhol, né? Exatamente. É tudo isso, né? Essa é a minha assistente, hein, gente? Espanhol, letras, tudo isso aí. Desse jeito. Então, assim, estou muito bem de assistente, né? Oh, meu Deus. Então, assim, na realidade, o psiquiatra ele já tem essa formação adequada para prescrever medicamentos. Então, ele vai analisar dentro dos traumas, por exemplo, que área do cérebro, por exemplo, é atingido, os hormônios que não são produzidos. Ele vai fazer exames. Os neurotransmissores não fazem essa conexão. A baixa da dopamina, da serotonina, da adrenalina, né? O aumento do cortisol. Então, eles vão, na realidade, prescrever ali uma medicação que possa controlar, trazer um equilíbrio. Por exemplo, se o nível de serotonina está lá embaixo, então ele vai prescrever o medicamento para que isso controle. Ou o cortisol está muito alto, ou dopamina, né? Então, um paciente ali que é muito viciado, então ele tem uma adrenalina muito grande, ou a dopamina dele está lá embaixo, o nível de cortisol está lá em cima. Então, o psiquiatra ele vai entender isso. Essa desorganização é neurológica, tá? Ou neurofisiológica. Melhor falando. Que em muitos casos o paciente, quando está com qualquer quadro realmente psicológico, e aí vocês já estão ali direcionando, aquela pessoa está com um quadro bem real, você já tem aquele feeling, porque você está atendendo milhares de pessoas, então você já tem uma ideia do que seja, o que está realmente faltando. Mas quando o psiquiatra vem e prescreve, já clareia o resto de tudo e você, eita, realmente é isso. Então você consegue, por exemplo, se fosse uma taxa de dopamina e tal, você vai, sei lá, já dizer para ele, olha, vai, sei lá, fazer uma caminhada, vai fazer não sei o quê. Várias coisas que induzem a isso, mas aí, enquanto isso, também ajudando, o psiquiatra vai estar dizendo, olha, tem esse medicamento que vai melhorar. E aí os dois juntos conseguem resolver e a pessoa realmente tem uma qualidade de vida. Por exemplo, um paciente que está ouvindo vozes, né? Ele está tendo perseguição, delírios persecutórios, que a gente chama, e ouvindo vozes, né? Então, um paciente que, por exemplo, ouve vozes, que a voz diz, olha, pula naquele barreiro ali e morre afogado. Meu Deus. Se joga na frente do caminhão. A gente chega, muitos pacientes assim, chegam muitos, quase todos os dias, né? Então a gente trabalha com pacientes assim quase todos os dias ou todos os dias. Meu Deus. Ouvindo vozes ou então vendo algo, vendo os monstros dentro de casa e uma voz que diz, olha, corta os teus braços, aí a automutilação que a gente chama, né? Que tá muito as pessoas chegam em alta, se né? cortam, né? A dor é insuportável. Às vezes ela está tendo uma aflição muito grande e aí tem grupos de jovens e adolescentes que juntam-se, por exemplo, para competição, para ver quem corta mais fundo, quem dá o corte mais fundo, quem é mais corajoso, é mais na adolescência, profundo, né? É mais adolescência, né? Mais nos adolescentes acontece isso. Então, na realidade, chega muitos com as pernas cortadas, os braços. Já chegou alguma adolescente que eu atendi que tomou 18 pontos no pulso de um corte que ela deu, automutilação. Então, esse tipo de paciente, quando ele chega até o psicólogo, ele é encaminhado imediatamente para o psiquiatra. Por quê? Claro. Porque já há uma tentativa de suicídio. Ou seja, quando há esse risco de suicídio, já é de competência desse profissional imediatamente encaminhar para o psiquiatra. Por quê? Porque o psicólogo não dá conta disso. O psicólogo não dá conta de alguém que está ouvindo vozes, né? O psicólogo não dá conta de alguém que está vendo, por exemplo, está
criando um mundo de delírio, alucinações, né? Doutor. Onde ele é o super-homem, eu sou Deus, eu vim com uma missão para salvar a Terra, entendeu? Então tem na psicose, né? Você cria um mundo ideal e aí você passa a viver nesse mundo ideal. Um paciente que tem um surto psicótico, que ele quebra tudo dentro de casa. Então, um paciente que tem insônia, já está muitos dias sem dormir, sem se alimentar. Então, o psicólogo não dá conta disso, tá? Então, ele deve encaminhar esse paciente imediatamente para o psiquiatra, para que ele prescreva algumas medicações para que ele possa dormir, porque esse paciente sem dormir, ele vai ficar estressado, as células não são repostas, ele não tranquiliza. Então, cada vez ele vai ficar mais estressado, é arriscado ele surtar. Ele tem um surto psicótico, tá? Dependendo do caso. Então, por isso, já é de competência do profissional psicólogo analisar e escrever, na realidade, e encaminhar ele para o psiquiatra, tá? Eu queria voltar aqui um pouquinho falando sobre a questão dos jovens e principalmente esses cortes, porque eu acho de extrema importância. Na verdade, a gente estava em setembro, foi o Setembro Amarelo. Estávamos foi o nosso primeiro encontro, né, doutor? Sim. Em uma palestra e muitos jovens estão nessa modinha e às vezes a gente acha que é modinha e a família em casa acha também que é modinha, né? E Isso. é o problema, porque na verdade não é modinha, há uma dor. Né, doutor? Sim. Então, o que acontece, na verdade, de uma forma psicologicamente falando, você, enquanto psicólogo, vendo esse quadro, né, dessa pessoa, como é que você enxerga e como um psiquiatra, por exemplo, ele pode auxiliar e como um psicólogo auxilia nesse caso? Nesse caso, o psicólogo, quando faz a escuta desse paciente, ele precisa entender os significados, né? Porque assim, para cada pessoa tem os seus símbolos, os seus significados, as suas crenças. Crenças que a gente chama na pessoa, na questão de você acreditar em algo. Isso a gente trabalha bastante. Sim. As pessoas que trabalham com a TCC, que é uma terapia comportamental, né? Sim. É cognitiva comportamental. Eles trabalham bastante essa questão de crenças, né? Claro, a gente estudou todas essas disciplinas. Então, aquela pessoa que ele comete a automutilação, na realidade, está passando por um sofrimento muito grande. Muitos desses adolescentes, quando a gente conversa, na realidade, eles se sentem desprezados pela mãe, pelo pai, pelos familiares, muitas vezes, pelos tios, pelos avós, pelos colegas de classe. Todo mundo acha que é dramático, que está fazendo cena. Se sente muito feia ou feio, entendeu? Que não tem coragem, que não presta para viver, que não vai acrescentar nada nesse mundo e, na realidade, que se viver só vai ser um peso para outras pessoas. Então, eles criam essa ideia e, de repente, os pais não conversam muito mesmo com os filhos ou com a filha. E acontece isso. Às vezes os pais estão perdendo muito dentro de casa, porque eles conversam com todo mundo lá fora e não conversam com os filhos. Verdade. Isso acontece muito, principalmente em capitais grandes, né? A gente fala no sítio aqui e tal, cidades pequenas, isso acontece também. Mas quando a gente fala em cidades grandes, cidades como São Paulo, capitais, todo mundo estudando, né? Que os pais saem de manhã, por exemplo, 6 da manhã e chegam 7, 8, 10 horas da noite em casa. Muitas vezes, quando chega, eu tinha um colega de trabalho que ele falou assim, ó, quando eu saio de casa, meu filho está dormindo. Quando eu chego, ele está dormindo. Eu vejo meu filho só final de semana. E isso era sério, porque ele trabalhava muito longe. Ele saía 4 da manhã para chegar no trabalho 7. Então, depois, quando ele saía do trabalho, ele chegava em casa quase 9, 10 horas da noite, quando pegava o engarrafamento. Então, o filho dele, novinho, já estava dormindo. Então, ele só via esse filho no final de semana. Isso é uma rotina paulista, tá? Isso acontece muito. E aqui, na realidade, tem muitos casos que eu acompanho que não estão muito diferentes. Muitas vezes os pais estão até próximos. Não quer dizer que pai próximo é pai presente, tá? Verdade. Muitas vezes um pai ausente, um pai que não tem um diálogo, uma mãe que não tem um diálogo. Muitas mães que já perderam o respeito, falam, os filhos não obedecem.
filhos que batem na cara do pai ou da mãe com 5, 7 anos de idade. Meu Deus. E a mãe e o pai muitas vezes têm medo desse filho com 7, 8 anos de idade. Você já vê muito, Essa tá? pessoa já cresce sem limite, já acha que é dono do mundo e não aceita o não, né? No primeiro não, ele se frustra. Não aceita, e aí eu já vi mãe chegar na clínica e dizer, eu não posso com esse menino, eu não posso mais com essa menina. E você vê, quantos anos? 9. Quantos anos? 10. E aí eu me pergunto, puxa vida, uma pessoa com 40 anos de idade, 50, 30, 20, não poder com a criança de 9 anos, 8 anos. No caso, essa pessoa, a gente está ilustrando aqui, pessoal, uma adolescente que se cortou, vamos pensar lá que ela está, né, se automutilando, ela está passando por uma frustração, ela está lá dentro de casa se sentindo sozinha, ela tem todo, no caso, o psicólogo vai achar todos esses porquês, essas figuras, né, essa raiz desse mal. E o psiquiatra? Ui, quase que saiu a voz, não. O psiquiatra, na realidade, o psiquiatra ele já vai analisar essa parte neurológica, desculpa, quase não saiu. Nós dois. Neurológica quase não saiu dessa vez. Ele vai analisar os fatores que estão levando a isso também, entender as vivências dessa pessoa e, na realidade, vai prescrever aí algum tipo de medicamentos para que ele, tranquilize. Quando o psiquiatra dá aquela tranquilizada, o psicólogo continua com esse tratamento. E aí eu te pergunto, e o psicanalista? Isso, o psicanalista na Qual realidade. a função, no caso? Qual o estudo? Vamos jogar aqui, produção, a nossa próxima imagem que descreve aqui sobre o psicanalista. E tem até uma pergunta depois aqui, né, da Vilma sobre o psicanalista, né? Então, vamos lá. Olha só, um curso de psicanálise, ela tem uma estrutura diferente de um superior. Durante, em média, de 2 anos, isso também se reflete no preço. Em geral, a mensalidade surge a partir de R$ 99,00 e variam, podendo chegar a ultrapassar 200, né? Que no caso sairia mais em conta, o tempo é menos. Mas qual o estudo da psicanálise? O que ela estuda exatamente? O que eles trazem aí? É uma linha freudiana, né? Na realidade, Freud ele é um psicanalista e nós temos muitos psicólogos psicanalistas, tá? E assim, muitas pessoas se enganam quando vê essa palavra psicanalista. Por exemplo, um psicólogo psicanalista é alguém que tem essa graduação ali de 5 anos. Mas ele partiu para a área da psicanálise, tá? É uma pós, no caso ele deu um up, Não, ele é psicanalista. Ele terminou a faculdade dele e ele pode ser também, fazer uma pós em psicanálise, tá? Mas ele decidiu a linha freudiana, que é da psicanálise. Eu escolhi uma linha fenomenológica, que é a psicologia, por exemplo, fenomenológica, é essa área. Então, sou um psicólogo fenomenológico. Aí tem os psicólogos comportamentais, psicólogos cognitivos, entre outras áreas, né? Então, assim, e na realidade, esse psicanalista, é muito importante a gente entender qual a formação dele, antes disso. Entendi. Porque, assim, tem psicanalistas, até tem cursos de psicanálise, e aí eu não sei o tempo onde essa pessoa fez. Nós temos vários psicanalistas e tem pessoas que têm curso com duração de 3 anos, tem pessoas que têm curso com duração de 6 meses, tem pessoas que têm outras formações, como um professor que tem sociologia, ele tem pedagogia, ele tem filosofia, tem licenciaturas. Por exemplo, tem um cliente meu que ele está se formando agora em psicanálise e ele é professor, ele já, por exemplo, tem outras formações, é mestre e ele faz terapia comigo há algum tempo. Inclusive, ele fez um desmame de medicamentos, que ele era acompanhado por um psiquiatra há 2 anos. Ele começou a fazer terapia comigo tem 4 meses. Então, o psiquiatra já fez o desmame total do medicamento dele. Ele já está sem nenhuma medicação
psiquiátrica. Já está só no psicólogo e eu falei para ele, só precisa você vir uma vez por mês. Que maravilha. Só né? mesmo para, tipo, aquela terapia de prevenção, tal. Eu vou ler aqui rapidinho, doutor. Raimundo, né, que é o neto, dando boa noite. Boa noite. Muito bom este programa. Muito obrigado, Neto. Boa noite. Excelente programa. Problemas da mente é uma patologia do século, verdade. José Soares, dando boa noite aqui. O Soares de Cacimbinha, Alagoas. Estou acompanhando o programa. Muito bom porque trabalho com pessoas e comportamentos diferentes. Sou enfermeiro. Que coisa boa. Aqui é a Kelly dando boa noite. Boa noite, Kelly. Paulo Webcam dando boa noite também. A Vilma vem aqui, ó. O psicanalista pode clinicar, mesmo com cursos de nível técnico? Em que momento um paciente poderia estar procurando a ajuda desse profissional? Qual seria a necessidade desse encaminhamento? Olha, várias perguntas numa só. Muito importante sua pergunta, viu, Vilma? E eu não estou aqui para desqualificar nem uma formação de ninguém. Claro. Porque a gente está trazendo informações e é muito legal que as pessoas estudem, que as pessoas se interessem pelo estudo. Mas assim, o psicanalista, na realidade, ele pode sim clinicar. Tem muitos psicólogos que você vai assistir, você vai ver algumas palestras dele e outras pessoas falando que seria legal que, dependendo da formação desse psicanalista, não seria muito legal ele clinicar, tá? Pois é, isso porque é a opinião de algumas pessoas. Na verdade, o psicólogo não está clinicando. Aí o psicanalista, ele pode, mesmo com menos formação? Então, essa é a grande questão, essa tá? é a grande polêmica. Quando ele vem, é uma polêmica. Vamos entender Quando isso aí. ele vem acompanhado de outras formações, por exemplo, teve um psicanalista aqui no programa. Passou um psicanalista pelo programa da Zefinha. Um grande abraço, Zefinha Albuquerque. Passou um psicanalista que ele é professor, ele tem várias licenciaturas, tal, não sei se ele é até mestre e tal, e ele tem essa formação de psicanalista. Vamos entender se depois de todas essas formações dele... Era o Júlio Costa? É maravilhoso. Depois de todas essas formações dele, ele fez um curso de psicanálise presencial, que levou aí, teve uma duração de 3 anos, por exemplo. Ele está super preparado, né, para clinicar, porque ele não tem só essa experiência de um curso de psicanálise de 2 anos, sem outras formações, né? Então a gente está falando de outras experiências, de outras formações que, na realidade, elas se conectam, né? E a pessoa tem uma experiência de vida. Não é somente a pessoa, por exemplo, hoje tem curso de psicanálise, você paga aí R$450 no curso e você termina em 6 meses. E aí você pode dizer, eu sou um psicanalista e você vai ter um diploma. Entendeu? Complicado. Então, assim, e outra coisa, pode fazer até online. Já um psicólogo não pode fazer um curso online. E eu fico, assim, pensando bastante essa questão. Agora a gente tem que ponderar. Tem psicanalistas extremamente capacitados, tá? Claro. Agora a gente tem que analisar, porque nós estamos no século XXI, nós temos aí muitas formações que o diploma chega até pelo correio, a pessoa nunca foi nem na faculdade, não sabe nem onde fica, né? Comprou um curso, fez lá e diz, eu sou Abriu isso. um consultório e tá tudo certo. Monta um consultório, vai lá. Por exemplo, eu tenho alguns pacientes, muitos que vieram de psicanalistas. Eu quero ser aqui real, né? Não estou menosprezando, parabenizo todos os psicanalistas, né? Mas eu nunca encaminhei um paciente para um psicanalista, né? No caso, a Vilma aqui perguntando, né? Qual seria a necessidade desse encaminhamento? Quando é que eu vou estar encaminhando a pessoa diretamente? Vamos pensar que a pessoa passou pelo psicólogo, eu acho que é a porta de entrada, todo mundo que está com qualquer transtorno vai ter que passar pelo psicólogo, sim. Todo mundo a primeira pessoa que a gente pensa realmente em procurar é o psicólogo. Então, vamos pensar que eu estou aqui sendo, né, ouvida e você, qual momento estaria encaminhando? Você já disse que não encaminhou, né? Nunca encaminhei. Mas sendo imparcial,
Quando que alguém, um psicólogo, encaminharia diretamente para um psicanalista? Olha, dos meus colegas psicólogos eu não conheço nenhum que encaminharam e eu nunca fiz esse encaminhamento. Então, na verdade, a pessoa que vai para um psicanalista, normalmente ela já vai procurar como se fosse um psicólogo. Isso. E aí lá ela já encontrou tudo. Isso. Em alguns casos o cara já é completo. No caso, pode ser até que seja um psiquiatra que fez uma especialização. Não, um psiquiatra, ele não ia ser um psicanalista, tá? Essa profissão de psiquiatra, ela está bem acima, bem porque acima. é medicina. Vamos ser realistas aqui, né? Quando a gente fala nenhum psiquiatra, a gente está falando nenhum médico, como a gente já explicou, né? Ele tem residência, ele tem 9 anos só para chegar na psiquiatria. Tem que respeitar os caras, né? Tem que respeitar, entendeu? Porque assim, vamos ser justos. 9 anos para 6 meses. Para 6 meses e pode fazer até online. Não estamos falando que o psiquiatra... Você vai ver alguns psicanalistas que ficam também 5 anos de uma faculdade, tá? Então, assim, a gente precisa analisar... E que continua estudando, porque às vezes, de repente, é um psicanalista que está ali buscando conhecimento todos os dias. Isso. E ele continua estudando, né? Isso. Agora, a gente tem que ter cuidado com alguns que por exemplo, estudaram 6 meses ou 1 ano, né? Por exemplo, eu tenho um colega que estuda psicanálise. Ele disse, Marcília, é o seguinte, pronto, esse professor, ele disse, ele vai uma vez por mês no curso, e ele disse, Marcília, quando eu sair de lá, eu sei que eu não estou pronto para clinicar, tá? E ele tem muito conhecimento, estamos falando de um mestre, tá? Que está estudando psicanálise. E ele já veio de um psicanalista para mim, como psicólogo, e depois desses meses de terapia, ele falou, olha, depois do que eu aprendi na terapia com você, eu estou me formando em psicanálise, eu entendo que eu não estou capacitado para atender uma pessoa. Fala dele, tá? Agora, eu não estou falando que os psicanalistas não estão capacitados, tá? Por exemplo, alguns psicólogos não recomendam, e alguns psicólogos, tem até uma fala de uma psicóloga no YouTube que eu estava assistindo, uns meses atrás, e ela estava falando e ela trouxe um parecer dela dizendo que um psicanalista não deveria clinicar. Essa é uma fala dela. Que coisa, não? José Albuquerque aqui falando, boa noite, meu primo José Soares, enfermeiro top de Cacimbinhas. A Vilma aqui, ela acabou de fazer uma pergunta aqui, como seria uma psicanálise cristã? Então vai ter aí várias ideias, cada psicanalista ele vem com a frente. E como é que seria isso? Já ouviu falar? Então, porque assim, você pode também ser um psicólogo, tipo, estudar essa questão do cristianismo, né? Cristã, na realidade, é uma questão teológica, né? Você vai ter um conhecimento sobre teologia, questões de religiões. Digamos que esse psicanalista, ele atende ali dentro da igreja ou não? Ele é lá no consultório dele? Não, olha, na realidade, o psicanalista, ele tem até um reconhecimento aí para arrumar trabalho pelo Ministério do Trabalho e tal. Estão trabalhando, ele não pode fazer encaminhamentos, tá? Para médicos, igual o psicólogo pode. O psicólogo pode encaminhar para qualquer especialidade. O psicanalista, ele já não pode fazer isso, tá? Mas o psicanalista, ele consegue medicar até o quê? No caso, ele consegue medicar, tá prescrevendo ali um tarja preta? Nada, nem o psicólogo pode. Com essas formações que o psicólogo tem, ele não pode. Bacharel em psicologia e tal, não pode clinicar. Tanto é que na faculdade, os professores falavam assim, se você, psicólogo, falar para o seu paciente tomar um chá, e ele passar mal e for para o hospital e falar ou você vai sofrer um processo ético ou você vai perder o seu CRP. Você vai ser cassado. O negócio é sério, hein? Entendeu? Olha, então, a Claudevanda... imagina, um chá, Deus me livre. Claudevanda Correia, boa noite. Ela está dizendo aqui, oi Ruth, tudo bem? Abraços para você e para o Marcílio. Abraços, Claudevanda. Abraços, Claudevânia. Patrícia Ribeiro dando boa noite, que tema tão importante. Parabéns, obrigada, Patrícia. Pessoal que está em casa,
Que tiver dúvida ainda dá tempo de vocês estarem perguntando, certo? Hoje, o tema de hoje, na verdade, é contar um pouquinho sobre psicólogo, sobre o psicanalista e sobre o psiquiatra, para vocês que acabaram de entrar, certo? Então, doutor Marcílio, como é que você poderia estar aqui descrevendo para o pessoal que está em casa a diferença entre cada um dos três? Olha, a diferença na realidade, o psicanalista ele está preparado dentro de uma teoria freudiana, ele vai trazer alguns tipos de sessões ali, ele vai atender no setting, é um ambiente onde a pessoa chega, ele se deita ali no sofá bem confortável e ele vai ali trabalhar vivências do passado, trazer algumas coisas do passado, trabalhar traumas, por exemplo, falar, pedir desculpas de uma coisa que ele fez com alguém, como se levasse a pessoa a uma transe, tipo um estado assim que a pessoa eleva o pensamento e começa a trazer vivências e tratar aquelas vivências ali, entre outras coisas, né? O psicólogo, na realidade, ele já vai estar ali, dependendo a linha, a abordagem. Aí a gente tem o psicólogo, por exemplo, o psicanalista, ele vai trabalhar também dentro dessa mesma linha do psicanalista, é a linha freudiana que vai trabalhar vivências passadas, traumas passados, o que aconteceu na tua infância, a tua avó, teu bisavó, teu tataravó. Quem falou o quê, que magoou e por que essa mágoa ficou... Isso, entendeu? Na teoria, por exemplo, que eu trabalho, a gente trabalha a coisa em si, o hoje. Não existe passado, não existe futuro, o que existe é o presente. Muito importante. O passado, ele deixa de ser passado quando eu lembro, quando eu trago para o presente. Se fosse passado, ele não existia. Quando eu trago o passado para o presente, ele vira presente. Quando eu antecipo o futuro, ele deixa de ser futuro, ele é presente hoje. Que negócio chique, gente. Não fala de novo isso, porque eu achei o máximo. Se o passado, ele é passado, ele não existe mais. Eu nem lembrei, não sofri mais porque passou. Isso. Né? Não acontece mais. Isso. Agora, se essa dor lá de trás doeu de novo, é presente também. É presente. Porque só dá para tratar hoje. Só dá para tratar hoje, porque é o presente. Que legal. Tem muitas pessoas que estão vivendo o passado hoje. Nunca, eles dizem, olha, ficou lá para trás, mas estão com essa mesma dor, essa mesma vivência. Que entendeu? Interessante. Então o passado dele é esse presente. Entendeu? Incrivelmente. E o futuro ele antecipa. E com isso ele perde o presente. Ele nem vive o passado, nem o futuro e nem o presente. É verdade. A Marília aqui falou assim, mas tem passados que tem que ser tratados. Com certeza, Marília. É tratado sim. Quando essa dor passada está aqui agora no presente, ela é tratada aqui no presente, né? No presente. Ela não é passado, ela é presente. Exatamente. Se fosse passado, não existia. Já tinha passado, já tinha passado. É que a gente tem isso na mente. Era como se fosse um joguinho que engana a gente. Tá? Na fenomenologia, a gente não trabalha com isso. A gente trabalha com aqui e agora. Por exemplo, as pessoas muitas vezes chegam na clínica e dizem, olha, eu não sei nem por onde começar. O psicólogo, o psicanalista, ele ia perguntar, como foi sua infância? Você teve traumas? Como é que o teu pai, tua mãe te tratava? Você sofreu algum trauma, alguma violência e tal? O psicólogo fenomenológico, por exemplo, eu vou perguntar assim... O que te trouxe aqui? Como é que você está hoje? O que mais te dói? O que você está sentindo agora? Né? Quais são as tuas aflições agora, as tuas dores? Por que você acha que você deveria procurar um psicólogo? Por que você me procurou? Fala por quê. Entendeu? Arrasou. Então a pessoa, ela não tinha nada para falar, mas agora ela já tem uma resposta. Eu procurei porque eu não estou me sentindo bem. E o que não está te deixando bem? Entendeu? Muito interessante. Eu quero falar um segredo aqui para vocês. O psicólogo atendeu meus filhos agora recentemente e meu filho disse assim, mãe, ele é um espião. Foi isso mesmo. Muitas perguntas, mãe. Olha, ele me perguntou. Era para me responder? Eu disse, Ele disse, eu acho que ele é espião. Eu estou pensando isso. Olha só. Isso. Vamos ver se tem mais algum. Tinha mais alguma imagem para trazer ou não? Não, acho que só essas mesmo, só para explicar aí, tá bom? Era só essas imagens para explicar.
E então é isso, o resto a gente vai conversando aqui, sabe? E aí quando a pessoa chega com essa dor dela a gente vai entender se é uma dor do passado e essa dor é sempre presente, que ela é tratada no aqui, agora. O psicólogo fenomenológico, por exemplo, o que eu penso sobre você não importa, tá? O que importa é o que você pensa sobre você, é o que você diz, tá? Por exemplo, alguns psicólogos, por exemplo, que inferem, isso está acontecendo por isso, tem uma grande probabilidade de errar, ok? Qualquer pessoa que julga outra pessoa, ele tem uma grande probabilidade de errar. E isso é o que a gente trabalha na fenomenologia. No caso, vocês estão lá, vocês psicólogos, eu tô abrangindo tudo, mas aí você já acabou de explicar que vai ter cada um que tem uma frente. E até a Vilma trouxe aqui, por exemplo, que tem o psicanalista cristã, né? E cada um tem as suas... defendem suas ideias, o que estudou, o que aprendeu, e vai estar passando ali aquilo que realmente acredita, a sua verdade, né? Isso, porque aí são segmentos, né? Por exemplo, eu posso fazer uma especialização em psicologia cristã. Por exemplo, eu já estudei teologia. Então, na realidade, se eu fosse querer trabalhar dentro de uma área dessas, eu poderia, ok? E eu também faria uma especialização na questão cristã, tá? Tanto é que o Conselho Federal de Psicologia, ele não admite que a gente misture, ciência com religião. Cabe um processo ético para esse psicólogo. Jamais em um atendimento você pode trazer qualquer questão religiosa, a não ser que o paciente ele tenha a sua crença e a gente respeita, e é muito bom que você tenha uma crença, tá? Claro. Mas muitas vezes a gente trabalha muitas pessoas em sofrimentos porque a pessoa tem uma crença, por exemplo, que limita, que limita aperta, a pessoa, diz, olha, isso daqui é demônio. Você não vai procurar um psicólogo, vai curar aqui. Depressão é coisa de quem não tem Deus. Sério. Entendeu? Isso é muito sério. Falta de Deus. Falta de Deus. Somos todos aqui, né? Eu acho que Brasil é um lugar onde a religião ela realmente invadiu o país, né? E todo mundo tem uma religião, a gente respeita, todo mundo respeita a religião de todo mundo. Claro. E é difícil a pessoa que não tem religião. Na verdade, eu acredito até que o veganismo é uma religião e tudo que você crê muito ali é tua religião. Tudo. E aí vem, que são teus hábitos, teus costumes, né? As tuas crendices, ou enfim. Dentro dessa linha sobre falta de Deus, o que eu mais escuto, né? Você está triste, frustrado, você está passando por uma situação psicológica, porque é psicológica mesmo. Sim. E às vezes esse quadro psicológico ele começa a entrar no físico, né? O doutor já explicou isso já semana passada e hoje falou mais um pouco sobre isso. Então essa frustração ela já está tomando conta mesmo de taxa hormonal, já está desequilibrando tudo aí, né? E as pessoas que estão do lado, ou a religião, ou enfim, o que você se apoia, diz que é falta de Deus. E aí Deus tem que resolver. Isso. E Deus tem que resolver e a pessoa não se autorresolve. Porque, como assim, né? Que o psicólogo mesmo, que é o profissional, faz com que você encontre o teu eu. Isso, né? Porque assim, a pessoa que está em depressão, por exemplo, muitos pastores, padres ficam depressivos. Por exemplo, se espiritualidade fosse uma ausência, ou a gente poderia se isentar de ficar depressivo, ou qualquer outra doença comportamental ou doenças em si, e a gente tem teologia... Ninguém pegava um câncer, nenhum religioso pegava doença nenhuma. E tem várias teologias, tá? Várias linhas de teologia, por exemplo, a teologia da prosperidade, que vai te ensinar, por exemplo, que você não pode ficar doente e tal, e tem vários segmentos. A gente não está criticando, a gente está falando como ciência, tá? Então a pessoa tem aquela instrução que depressão é falta de Deus. E a gente vê pastores cometendo suicídio, padres depressivos, pessoas de qualquer outras religiões, seres humanos. Antes de qualquer coisa, a gente é ser humano, ok? Então, assim, um padre muito intelectual, o padre Fábio de Mello, sou muito fã dele,
E ele ficou depressivo por muito tempo. O padre Marcelo Rossi também, entre outras pessoas, outros nomes aí, que também ficaram depressivos. E não é falta de Deus. A gente tinha muito Deus, né? É uma alteração química no cérebro. Como pode ser falta de Deus se é também uma questão genética, muitas vezes? Como a gente comentou... Produção, tira aqui rapidinho esse quadro aqui, já pode colocar a logo da gente. Vamos lá, o Raimundo, né, o Neto, falando parabéns, muito bom e bastante informação para este programa, é cultura, Neto, falando aqui, né? Kali Linux, eu não tenho e eu acho que as pessoas têm uma sanidade mental melhor se não seguir nada. Não ter nada para seguir, medo de errar, de se castigar. No caso, eu acho que a Kali quis dizer que não tem uma religião, né? Que não é limitada por alguma situação que dê esse ato de Deus que castiga, o Deus que prende e aquele aprisionamento. Então, eu acho que ela aqui está querendo falar isso, né? Que ela não tem e ela não segue nada, mas que vive muito bem. Isso é maravilhoso, que você continue seguindo aí de buenas, realmente, né? Isso. A Graça, deixa eu ver, Marília Granger, graças a Deus temos que ter um Deus vivo e a ciência ao nosso lado, verdade também. Entendi. Então, cada uma tem a sua verdade. Eu acho muito bonito isso. Porque assim, quando a gente estuda teologia, por exemplo, eu estudei teologia, não cheguei a ter a formação completa, mas estudei 4 anos, depois eu passei mais muitos anos estudando, li cerca de 600 a 800 livros de teologia. Meu Deus do céu. Não me pergunte como, mas eu fiz essas leituras. Então, assim, eu estudei sobre muitas religiões, tá? Umbanda, Quimbanda, Candomblé, magia negra, voodoo, quiromancia, cartomancia, adventista, hinduísmo, budismo, cristianismo, catolicismo, judaísmo, islamismo e por aí vai. Então, cada um vai ter uma linha de raciocínio. E essas linhas de raciocínio, por exemplo, o ateísmo é uma linha muito legal também. E a gente uma religião também. Ele acredita na natureza, né? Que é maravilhoso. Ele acredita na natureza, ele vive bem, ele entende que não tem ninguém. Assim, agora tipo, a gente vai... Tem quem acredita no universo, quem acredita só em você mesmo, mas até quem acredita em você mesmo acredita numa suprema força. Eu acho que todo mundo tem aí alguma coisa para se escorar, para na hora da dor, passar essa dor, poder pedir para alguém, né? Essa questão de religiões é um tema bem amplo, né? Se a gente for entender sobre, por exemplo, Roma, a questão do judaísmo, uma questão dos romanos, o judaísmo, tudo isso, a gente vai entender os gregos, os filósofos, o tempo todo mundo querendo encontrar um sentido para a vida, né? E o ser humano todo tempo querendo encontrar... E é uma busca natural, né, do ser humano, na verdade. Uma busca, né? Então, a pessoa que é ateu, muitas vezes ele é apedrejado. E, na realidade, se uma pessoa é cristã, na realidade, e o outro é ateu, cada um tem a sua crença. Então, se realmente eu acredito, né? Então, eu posso deixar o outro também acreditar livremente. Claro. Já que eu sou tão legal, eu tenho Deus que eu acredito, então eu posso ser tão legal a ponto de respeitar o outro que diz que não tem. Isso que é bonito. Concordo. Então, o que eu acho muito bonito nas pessoas, por exemplo, que têm a sua religião, mas que não criticam a religião dos outros, que isso também traz sanidade mental. Ela falou muito bem, tá? Você ser livre, você não acusar ninguém, você viver livre de tudo, você tem uma sanidade mental legal. Ou seja, aí você vai ver algumas partes da filosofia, alguns filósofos. Sem Deus não há regras, eu posso fazer o que eu quiser e não serei punido. E aí vem as leis, e aí vem outros filósofos que dizem assim, puxa vida, se não houvesse regras, os seres humanos se matariam uns aos outros, se despedaçariam. E aí é tanta coisa, E né? é Um verdade assunto para isso, mais entendeu? 2 programas. Olha só, a Kali, Linux, está dizendo, Dr. Marcílio e Ruth, criacionismo ou evolucionismo? Eita. Isso aí é para perguntar o que nós acreditamos. Criacionismo, na realidade, é acreditar que a criação
ela teve uma criação, tipo Adão e Eva. Eu vou dizer que eu sou uma pessoa extremamente cristã, começando a responder tá, gente? Eu tô isenta aí, por favor, seu café com leite, babado. Mas, assim, primeiro que nós estamos em evolução todos os dias. E quando eu estou na minha matéria hoje, eu tô com 32 anos, eu venho 32 anos evoluindo. E vocês que estão em casa estão nessa evolução também. Então, na verdade, independentemente da criação ou do quanto perfeito é tudo isso, eu acredito sim na criação divina pela evolução, porque nós evoluímos cada dia mais, então existe isso. As plantas ou os animais, e aí se prova quantas vezes, né, que foram evoluindo, mas eu acredito sim na criação e também na divindade, no Deus vivo, eu acredito sim nisso, com toda a evolução do mundo, né? Porque Deus, quando estava lá atrás, ele já se arrependeu, já evoluiu, no caso lá na época da Arca de Noé, né? Que veio lá aquela... Como é o nome, meu Deus? O arco-íris e tal. Então, tudo foi evoluindo. Eu acredito, sim, na evolução. E o mundo prova isso, né? Agora eu acho que ela se referiu na questão do darwinismo, né? Que o ser humano, na realidade... Veio do macaco, que tudo isso. E por exemplo, ou então do Big Bang. Então, mas eu entendi esse babado aí, só que veja... Eu acredito nas duas coisas, porque eu sou bem doida, né? Porque eu sou uma pessoa muito relax, entendeu? Independentemente, a vida se criou. Quando tá lá na Bíblia dizendo assim, e não havia terra, né? E criou-se o espaço entre isso e aquilo outro e tal, eu entendo de uma forma, assim, poética, né? Eu entendo de uma forma poética. Isso existiu, não havia e houve, mas para que houvesse isso, teve que ter uma evolução ali. E aí, por exemplo, para essa Kali, que não acredita, entendeu? Que não acredita, por exemplo... Que foi um passe de mágica, Deus foi lá e disse, haja luz. Aí ela não vai acreditar também nas questões de Bíblia. Então, tirou a Bíblia, nada existe, tá? Nada existe. Então, nada se cria, tudo se copia. E não existe nada, tudo se nomeia. Tá? Não existe nada, tudo se nomeia. Isso é um celular porque alguém um dia falou que é um celular, mas na realidade é a coisa mesma. Na fenomenologia, as coisas são os fenômenos em si. A gente não pode atribuir sentido aos fenômenos. Os fenômenos por si só que tem que atribuir o sentido, entendeu? O homem atribui sentido a muitas coisas. E na fenomenologia, por exemplo... Uma consulta fenomenológica, por exemplo, o que é interessante é o que você sente. O que você acredita, o que você vive. acredita. A tua realidade, né? A tua realidade de vida, não é a minha realidade de vida. Então, tá ok? Então, para ela, na realidade, o que é importante é a realidade de vida dela. Tipo, ela não acredita em nada, mas ela vive bem. E ela vive tranquila, sem acusações de pecado, sem acusações de, eu vou sair, eu vou curtir, depois vai ter um pecado para mim. Eu adoeci porque é um castigo. Eu acho que mesmo as pessoas que são ateu e que realmente não acreditam na consequência dos atos. Porque se eu fui ali e botei a mão no fogo, eu vou queimar ali minha mão, né? Então não é a culpa de um ser extra que vai te castigar. Mas o teu ato. E a pessoa também tem um senso de... Eu conheço muitas pessoas que são ateu, que têm um senso de responsabilidade, que cumpre as leis e que vive de boa em sociedade tranquilamente. Até, às vezes, acerta muito mais do que qualquer religioso. A gente tem que ter bastante cuidado, né? E assim, quando a gente pensa, tem muita gente que chega na terapia com esse sofrimento, tá? Pressões psicológicas religiosas. E aí, uma coisa que eu vou falar, assim, uma cutucada na ferida, minha gente, pelo amor de Deus, eu sou religiosa, não religiosa pela religião, pelo amor de Deus. Mas assim, e aí, se digamos assim, eu acredito que Deus é o amor, que Ele é maravilhoso, né? Que Ele veio para nos salvar, que Ele veio, que, enfim, para quem acredita nessa linhagem, né? Por que o castigo, né? Por que essa correção toda? Então, para a gente ser mais maleável mesmo, amar mais as pessoas, eu acho que essa linhagem seria a melhor em qualquer religião. Muitas delas, independentemente, ela prega mais isso, né? Só que aí na vivência
eita, fulano fez isso, cicrano fez aquilo. E esses julgamentos, ele é ruim para qualquer sociedade. Eu não estou falando isso bem extra-religião. Eu estou falando isso para a vida, numa profissão, né, para a gente cuidar mais do nosso, né? Isso. Para não sofrer mesmo. Aqui tem mais gente falando, JJ Homer, às vezes nem é ateu. É só porque não segue nada, não seguir nada, mas acredita em algo maior. Sim, verdade. Muitas pessoas acreditam, como você falou, né? Eu às vezes acredito na natureza, ou no universo, na energia. Isso. Todo mundo acredita em alguma coisa, minha gente. E não tem como muitos dizer. ateus são muito inteligentes. Eu conversava muito com ateus. A gente tinha um grupo de teólogos, mestres, doutores, ateus, pessoas assim. E ateus muitas vezes são cientistas, médicos. E a gente se engana, a gente pensa que um ateu... E são bons, minha gente, pelo amor de Deus. São pessoas maravilhosas. Maravilhosas. Que faz o bem para todo mundo. E muitas vezes tem muitas pessoas que dizem, nossa, é um ateu, é filho não sei de quê, tal. Não tem nada a ver com satanista ou com um cara que prega o contrário, não. Tem o satanismo também. Tem também essa religião, o satanismo, adoração direta a Satanás, entendeu? A gente estudou também sobre isso. Olha, então, Marília assim, gente, Granger, Deus nos deixou livre, então temos que respeitar o próximo para que o amor possa fluir. Verdade, belas palavras, Marília. Luiz Pedro, inclusive, Kali é uma deusa indiana. Kali é uma deusa indiana. Olha aí, vamos saber direitinho. Explica melhor aí, Luiz. No caso, essa Kali que a gente está falando, ou seria uma referência de uma outra Kali? Eu acredito que somos... Esse nome é de uma deusa indiana. Ah, entendi. Que fomos criados geneticamente por seres evoluídos e milagres há milhares de anos. Tá vendo? São várias crenças, é bem legal. A gente saiu um pouquinho do nosso conteúdo, né, do nosso assunto. Vamos tentar voltar aqui agora. Nós saímos completamente, né? Mas é muito bacana. Muito bacana. Tudo isso para explicar que, mesmo independente de qualquer uma religião, as pessoas podem sim sofrer e estar inclusa dentro de qualquer quadro dessa clínico análise aí. Que diz que nós temos um país ansioso e de pessoas depressivas, né? Um número de depressivos muito grande. E as pessoas que têm religião em suas crenças não estão isentas de qualquer tipo de doença. Seja de qualquer ordem, tá? Porque todos nós somos humanos, independentemente das nossas crenças. Então, por gentileza, se você, não importa a sua religião, percebeu que não está bem emocionalmente, tenha a sua crença, faça suas preces, mas não deixe de procurar a ajuda profissional, seja com um psicólogo, seja com um psicanalista, se você quer, ou seja com o psiquiatra, tá? Você que vai decidir. Tanto o psiquiatra vai estar indicando para o psicólogo também vai estar encaminhando também, né, para que todos estejam aí em conjunto. Doutor, uma pergunta. Quais são os casos que, por exemplo, eu não vou precisar encaminhar para o psiquiatra? Você está atendendo uma pessoa e você não precisou encaminhar. Em qual sentido você não estaria encaminhando? Eu faço, na realidade, o máximo para, enquanto menos eu encaminhar para o psiquiatra, melhor. Porque assim, por que melhor? Todos os medicamentos trazem Porque além de tratar esse paciente sem essa intervenção medicamentosa, esse paciente ele vai conseguir ter uma vida mais saudável também, né? O medicamento, na realidade, algumas pessoas falam causa dependência, tal. Não causa, tá? Sério? A gente tem que ter bastante cuidado nessa história de dependência. Porque muitas pessoas vão só no psiquiatra, não resolve os traumas, por isso eles ficam muito tempo no psiquiatra. E aí eles dizem, fulano está dependente de medicamentos. Mas é porque esse indivíduo, ele não procurou a terapia paralelamente para tratar a causa, né? Causa. E uma coisa muito importante que eu conheço, eu vou dizer assim, eu conheço pelo menos umas 20 pessoas, tá? Eu acho que por a gente ser professor e realmente estar em público e eu sempre conversando com o pessoal, eu realmente conheço muitas pessoas que começam a terapia com o psiquiatra passou a primeira medicação e ou às vezes ele nem chegou a ser encaminhado e ele está se automedicando de verdade,
E aí traz ali uma arritmia, uma adrenalina a mais, a pessoa começou a se tremer e tal, porque tá tomando uma dosagem que era do vizinho, né? E aí, por essas questões, ela vai realmente ficando na dependência. Por quê? Porque você não tá com um profissional para fazer o desmame, nem tá conhecendo a dor para que você possa ir diminuindo essa medicação. Na verdade, você tá jogando cada vez mais medicamentos, né? Psiquiatra estudou lá 9, 10, às vezes está 20 anos de estudo para passar um medicamento. Aí o teu vizinho chegou na 5ª série e já está te passando o remédio. Então vamos ter responsabilidade nisso, que é um perigo, né, na verdade. Isso, é um perigo muito grande. E principalmente que é um remédio, a gente não pode passar um Dorflex para estar tomando todo dia, que pode trazer aí várias sequelas. Imagine um tarja preta da vida, né? Isso, e tem pessoas que estão tomando, por exemplo, eu atendia uma paciente que ela já estava há 1 ano tomando medicamentos que a vizinha que deu para ela. Sem nada e continuar. E não estava servindo para nada o medicamento. Depois consultei a psiquiatra, conversei com ela e esse medicamento não estava servindo para nada. Só para deixar ela mais ansiosa. Isso, mais ansiosa ainda. Não era aquele medicamento correto. Então, essa paciente, ela foi encaminhada para um psiquiatra e ela, na realidade, ela foi sim ouvida e, na realidade, o psiquiatra ali atendeu e prescreveu medicamentos corretos para que ela... Né? E assim, é a mesma coisa de uma nutricionista, né? Eu acho maravilhoso, minha prima Patrícia Daniela de Garanhuns é uma maravilhosa. E tem gente, assim, até minha mãe que gosta de se automedicar, mãe, não faça mais isso. Pega a receita, sabe? O pessoal pega a receita do vizinho mesmo, só que a tua dieta é diferente totalmente da outra, porque você tem aquela taxa, você tá com, enfim, níveis de várias coisas que você não pode comer tal coisa e você tá fazendo tudo errado, né? Porque o medicamento é só pra você, então vocês não mediquem ninguém, pelo amor de Deus. Isso, não pode. Igual a gente que é psicólogo não pode falar nada sobre alimentação, tal. Cada um na sua área, né, doutor? Cada um na sua área, entendeu? A gente não pode falar nada sobre educação física, mas a gente pode falar, olha, vai na academia, faz uma caminhada, mas a gente não pode dar instruções igual o professor de educação física. A gente não pode, ainda que eu estudei bastante sobre a alimentação saudável, o quanto que os alimentos eles contribuem para o teu organismo, para diminuir as taxas na questão da depressão. Estudei tudo isso. Cada alimento, tal, mas eu não posso falar nada para os pacientes. Eu tenho que encaminhar eles para a nutricionista ou nutricionista, entendeu? Cada um na sua área, cada um tem que respeitar a profissão do outro. Olha só, aqui, continuando com as perguntas, né? Luiz Pedro falou aqui, deixa eu ver. Minha tela ficou preta, peraí, minha gente. Luiz Pedro tinha falado que acredito que fomos criados geneticamente por seres evoluídos há milhares de anos. Aí Marília fala, não vá também para todos os psicólogos. Eita. Né? Aí botou um kkk aqui, minha gente. Eu tenho medo, no caso a Kelly falando, eu tenho medo dos castigos de Jesus, dos castigos que ele pode me dar, mas eu tenho medo de cometer um pecado. É ele e ele não me perdoar. Isso me atormenta muito. O que eu devo fazer, doutor? Eu vou responder para ela como alguém que estudou teologia, como alguém que fez bastante leituras em teologia, não como psicólogo, tá? Ótimo. Tá bom? Então essa fala minha não é como psicólogo, é como alguém que tem habilidades teológicas, ok? Por exemplo, essa ideia de castigo que as pessoas têm é porque precisa na realidade entender o que a crença delas, que elas não estão entendendo, tá? Por exemplo, se Deus é bom, se é misericordioso, a graça é favor imerecido, por exemplo. Então, se eu recebo alguma coisa é porque eu não mereço. Se Deus é bom, porque Ele vai castigar. Então, a gente tem aí uma ideia muito ultrapassada. Distorcida, né? Falta de conhecimento também, tá? Que toda falta de conhecimento gera isso aqui, tá? Isso é uma falta de conhecimento dentro da área. É aquele conhecimento bem superficial. Alguém diz, olha, você vai ser castigado, tal. Mas ela não conhece, por exemplo, o que a palavra misericórdia, graça.
tá? E perdão. Ela não conhece essas 3 palavras. Eu vou querer que causar você uma estude polêmicazinha aí, rapidão. Por exemplo, o que é você fazer a vontade de Deus, fazer para Deus? Vamos pensar que eu estou fazendo em benéfice mesmo, porque eu amo a Deus, eu sou uma boa filha. Pronto, eu estou fazendo para minha mãe. Minha mãe acha que é bom que eu lave os pratos. Eu vou lavar os pratos para minha mãe porque eu acho maravilhoso ajudar minha mãe. Sim. Eu fiz para ela. Ótimo. Nas religiões, muitas delas, você está fazendo para o pastor, você está fazendo para não sei quem, você está fazendo para várias pessoas e não para Deus, porque na verdade Deus não está te cobrando aquilo, né? Às vezes você não está fazendo para Ele, porque Jesus veio e falou assim, aquele que fizer algo por alguém que der de comer, alguém que vestir, etc e tal, está fazendo por mim. Então, muitas vezes, era só a gente ser bom. E aí ninguém o que é a bom, gente... tá? Teologicamente falando, ninguém é bom. Teologicamente, só Deus que é bom. Ninguém é bom, só Deus, tá? Então, estou falando aqui como Teólogo. Alguém que estudou teologia, tá? O CRP não permite essas minhas falas como psicólogo. Deixar bem claro. Como teólogo, tá? Então, se ele é bom, por que ele castigaria? Qual o pai que vai castigar o filho? Né? O pai ia colocar o filho dentro de um castigo? Ok. Não. Encerrei, tá? Que é muito perigoso esse campo. Né? Tá? Então vamos voltar para a psicologia, para a ciência. E tá próximo do final, como é? Tá próximo do final. Na verdade, a gente tá passando 20 minutinhos, mas o assunto foi muito bom. Passamos Nossa. 20 minutinhos, doutor. O assunto rendeu aqui, o pessoal tá comentando demais. Esse tema religião foi um negócio que a gente vai fazer depois de novo, né? Agora, só pra gente fazer um fechamento pro pessoal que começou a assistir em casa, né? O que é que faz um psicólogo? O que é que faz um psicanalista? O que é que faz o psiquiatra? Como foi bom aprender hoje, né? Cada área, né? E distinguir quando eu preciso de quem, na verdade, como eu usar todos esses especialistas ao favor mesmo de ter uma saúde mental e eu estar bem de saúde, né, psicológica. E eu quero só aqui, para complementar, falar que você que está sendo consultado por um psicanalista, que você continue. Porque tem muitas pessoas que já fazem acompanhamento pelo psicanalista. E está dando super bem, está se dando super bem, resolvendo, continue, tá? Cada um tem o seu tipo de estudo, como ficou bem explicado, né? Sim. Tem pessoas que já têm aí outras formações, ele tem esse complemento como psicanalista, né? Então, assim, não estou dizendo que os psicanalistas estão despreparados. Quero deixar isso bem claro, que isso é bem sério, né? Chegar em uma rede de TV e ficar desqualificando a profissão de outras pessoas. Jamais. Não, a gente falou, na verdade, explicando aí que o psiquiatra estudou muito mais, especificamente dentro da área da medicina, então ele já pode clinicar. É porque é bom até para o pessoal saber em casa, porque às vezes, de repente, você chega num psicólogo mesmo, ou você chega no psicanalista, e a pessoa está lá medicando na boa vontade, querendo ajudar, mas que não teria autoridade para isso, né? Então é bom vocês saberem em casa, porque, eita, poxa, não foi fulano, porque às vezes é a própria pessoa que está ali exigindo, não quer ir para o psiquiatra de jeito nenhum, e o psicólogo se sente nossa, eu vou ter que ajudar essa pessoa e acaba passando para ela comprar algo e não seria o correto, como você não faz isso, né? Jamais nem um na chá, vida, nem um chá. Se Olha depender de um chá, não peça para o psicólogo Marcílio. Vai voltar sem. Que bom. Então, assim, sempre responsabilidade, só tome medicamentos com prescrição médica. Precisou do psiquiatra, procure o psiquiatra. Precisou do psicólogo, procure o psicólogo. Se você acha legal ir no psicanalista, vá. Não estou aqui proibindo ninguém de ir a lugar algum, tá? O que eu quis aqui é trazer um esclarecimento que o psiquiatra e o psicólogo, eles não são isso que muitas pessoas pensam, tá? Nós estamos falando, e aí eu me coloco no meu lugar para dizer que um psiquiatra, ele é bem mais formado do que eu, tá? Bem mais evoluído em estudos, bem mais capacitado em estudos, né? A gente tem que ser humilde para falar as coisas, né? Então, assim, o psicólogo estudou também, né? Dentro da sua área. Dentro da minha área, estou estudando ainda e todo estudo é pouco, tá? Então, é isso, gente. E uma excelente noite para todos vocês. Muito obrigado, pessoal, aqui
que estão nos assistindo, dando todo esse suporte aqui. Muito obrigado, minha assistente mais intelectual do Brasil. Olha mesmo. Professora de espanhol, professora de letras. E é isso aí. Boa noite, pessoal. Né? Com certeza. Muito obrigada. Eu espero que vocês que estejam em casa tenham tirado da cabeça de vocês qualquer tipo de preconceito e procure sim ajuda sempre que precisar. Boa noite para todos. Boa noite, doutor. Boa noite.